Boa noite, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos hoje em mais um episódio de Pod Grows, para além do senso comum, e hoje a gente vai tratar de um tema super recorrente dentro dos temas que a gente traz aqui em todo episódio para vocês, que é dentro dos temas envolvendo a sociedade capitalista, a sociedade neoliberal. E hoje a gente vai trabalhar o tema A Vida no Trabalho e suas implicações na qualidade de vida com a Adriana Diniz, a nossa querida convidada de hoje. Prazer estar com vocês, quero agradecer o convite e espero contribuir da melhor forma possível nessa entrevista, trazendo aqui a minha experiência de vida no trabalho. Eu trabalho com material de construção já tem mais de 10 anos, então a experiência bem vasta. É um prazer estar aqui. Seja bem-vinda. Você curta aí e a gente dialoga bastante. Seja muito bem especialista. Então, Adriana, a gente gostaria de saber aí qual é a relação com o seu chefe, com a sua equipe de trabalho. Conte mais pra gente aí sobre essa relação, amiga. A minha relação com o meu chefe, né, no começo, quando eu iniciei trabalhando lá, foi bem difícil, porque o meu chefe é muito autoritário, ele falava mesmo as coisas. Se eu errava alguma coisa ali no início, né, como é o meu primeiro emprego, no meu primeiro emprego, e se eu errava alguma coisa no início, ele era muito rígido mesmo. Até lá, na verdade, eu tenho dois chefes, né? Que é uma empresa de família, é a esposa e o marido que comandam. Aí ela é mais na dela, ela fala as coisas mais pra ele resolver. Como ele tem esse jeitão muito autoritário, muito rígido nas suas palavras, ele nos feriu bastante os funcionários no começo da caminhada, né? Eu ia pra casa chorando, chegava em casa chorava, mãe, não quero mais ir para o trabalho. E a minha mãe falava que a gente tem que engolir alguns sapos na vida, né? Então eu ia chorando, ela ficava chorando. Mas ao decorrer do tempo, ele mudou muito o jeito dele. Eu não sei se é porque ele teve alguns problemas assim, de saúde, ele buscava se estressar tanto com qualquer coisa, porque qualquer coisa era reunião por isso aqui. Aí eu passava horas e horas falando sobre aquilo, um problema que era só nosso, assim, meu, por exemplo, ou da minha colega, aí tem que esconder para todos os outros funcionários. Então isso gerava um incômodo, e a partir disso a minha relação com ele era muito ruim. Eu não gostava dele de forma nenhuma, não gostava de me ir para lá, mas não, muito desconfortável. Mas aí eu fui indo, ele foi melhorando, eu também fui melhorando, e hoje a gente tem uma relação bem melhor do que eu tinha no começo com ele, né? Por causa desse jeitão mesmo de chefe autoritário. Ele ainda tem um pouco essa questão de ele fala, o que ele fala tá certo, né? Ele vê uma coisa ali na frente e não pergunta assim pra gente, ele vai logo jogando as pedras, que depois, foi isso, mas já disse umas coisas, né? Sim, o chefe, você falou, e a equipe, assim, dos funcionários? Sim, eu trabalho com a menina, diretamente com ela, no mesmo ambiente, a gente trabalha junto, a gente tem uma relação muito boa, a gente está super bem. Quando eu preciso sair, falo para ela, ela fica no meu lugar, eu fico no lugar dela. Os outros funcionários também, que eu trabalho no caixa, eu sou operadora de caixa, e ela vem no financeiro, só que na mesma sala. E aí os outros funcionários também, vendedores, a gente se dá super bem. A gente se entende ali, né, naquele, o nosso e também aquela competição entre nós, assim, né? Que um é melhor. Não, a gente sempre procura se ajudar. E aos anos mudaram muitos funcionários, né? Mas a gente sempre se deu bem. Só teve uma pessoa assim mesmo que a gente não se deu bem, mas a nossa relação com os funcionários, até com os mais antigos, né? Que são 3, a gente se dá super bem. Então a gente tem um trabalho de equipe, uma relação boa, e com o meu chefe a gente já melhorou. Que bom, né? Uma vez. Já dá pra ir sem chorar. Já tirou um pouco assim. E a qual é a sua carga horária de trabalho? Como é que funciona essa carga horária? Assim, quanto tempo você trabalha durante a semana? Quantas horas? Como é que funciona? Assim, é muito puxado para você? Sim, é muito puxado. Principalmente eu falo no início, né? Agora porque as coisas estão mudando. Aí no início a gente tinha que abrir 6h45. Não, 7 horas. A gente abria 7 horas e ficava até 6, 6h30. Aí, agora a gente tem um intervalo. Quem vai 6h45 fica até às 11 horas ou 11h30. Por exemplo, vou falar do meu horário. Eu vou às 6h45, aí eu saio 11 horas, aí eu volto 1 hora, aí eu saio 5 horas, 4 horas de manhã, 4 horas da tarde. Quem vai nesse horário consegue ter o horário bem definido mesmo, de chegar nesse horário e sair nesse horário. Os funcionários que vão a partir das 7 horas e que vão sair lá,
que é para sair nas 5h30, eles acabam saindo mais tarde, né? 6h30. Pela questão, quando eu comecei a faculdade, ficou muito complicado para mim. Muito puxado ter que trabalhar nesse horário, fazer trabalho à noite, né? Ter que acordar muito cedo para ir trabalhar. E aí, nesse segmento de carga horária, já entra a questão da influência, né, do trabalho na vida pessoal dela. Sim. Ainda mais agora, fazendo uma graduação aí, um curso, né? Isso meio que prejudica, de certa forma, né, a influência do trabalho na vida dela, em conciliar a família, questões de faculdade, a vida fora, né? Porque não é só o trabalho, é a rotina em si. Então leva muita coisa do trabalho, da faculdade para o trabalho, do trabalho para a faculdade, e causa aquele estresse, né? Agora eu estou sabendo dosar melhor, mas muito complicado essa rotina de trabalhar e estudar. É muito complicado, porque a gente vê como o trabalho, como essa rotina, ela interfere nessas questões. Porque a gente não vai ser só aquilo, só o trabalho, a gente quer crescer, né? Você buscou uma forma de. Exatamente, você buscou uma forma de conseguir essa sua graduação, conseguiu outro meio também. Eu acredito que você não quer ficar a vida toda nessa empresa. Como o sistema ele nos leva a isso, né? A ter que trabalhar de duas formas aí para conseguir ter alguma coisa, porque a gente tem que se manter, mas também quer buscar conhecimento para crescer, para sair daquela zona, né? E buscar outros horizontes. Adriana, você trabalha de segunda a sexta ou segunda a sábado? Segunda a sábado, o dia todo a gente trabalha sábado, o dia todo, a gente só folga mesmo no domingo. E as férias, são as férias? A gente tem assinada, a gente tem férias, conversando com ele direitinho. Nunca é no dia, né? No jeito que a gente pretende, é sempre nas programações dele, nunca nas nossas. Então, mas tem, a gente tem. E a carga horária de trabalho é pesada mesmo. Assim, e como a gente falou dessa influência, como é que influencia na questão? Porque a faculdade tem trabalho, tem algum congresso às vezes, tem ali às vezes eventos, né, que você precisa, exatamente, as demandas da faculdade, obviamente. Como é que funciona isso? Como você se divide. Exatamente. Eu tive que avisar com bastante antecedência nessa parte, até que ele é flexível, ele libera, depois eu desconto nas férias, eu desconto no feriado. Então nessa parte ele é super flexível com a gente para sair. Para sair assim, ele avisando com antecedência, tudo bem. Mas eu pode deixar de manhã, né? Não, tem sempre que dar um feriado logo ali, uma férias um dia ali, aí ele libera. Adriane, e na questão da remuneração, compensa com essa carga horária, essa rotina meio complicada? Não compensa de forma nenhuma. Pessoal, agora eu tava, meu Deus, porque eu tô pagando a faculdade, pagando uma moto. Aí praticamente tá indo meu salário todo nesse negócio. Eu fico, meu Deus, eu quero comprar coisas, eu quero ter um tempo livre assim, de viajar, de aproveitar mais. O lazer, minha amiga, a gente passa esse novo período, né? Trabalhando, o tempo todinho, o salário A minha ganha, de dar tudo de si e não ver pra mim. fico impressionada com o povo que não trabalha e consegue conciliar essas coisas. Eu estou trabalhando, não consigo, sinceramente. E um longo período de tempo que eu já estou trabalhando. Pois é, quando a gente trata dessa influência na sua vida, você já foi prejudicada no trabalho da faculdade, alguma. E agora, por exemplo, a gente tem gafas e entregas de trabalho. Você foi prejudicada quanto a isso? Ficou com nota baixa, alguma coisa? Sim, nossa, os trabalhos. Quando eu tenho trabalho para entregar em data, que eu não consigo me concentrar fazendo lá, né? No serviço, porque sou operadora de caixa e eu 2 lojas. Antes tinha um Bradesco, mas essa foi tirada. Aí era só caixa para ter a demanda ali de todo que está ali com o cliente, conversa. E atendimento ao público, né, gente? É cliente dizendo, a nota está errada, essa nota não é minha, é cliente chato mesmo, quer furar a fila. Então a gente tem que lidar com tudo isso. Na questão dos trabalhos da faculdade, eu tenho que fazer com antecedência, mas já aconteceu de eu não entregar no prazo, eu tive que falar com os professores, eu me estresso muito com essa parte, eu fico muito angustiada, pensando que eu não estou dando o meu melhor na faculdade, nas apresentações do seminário, eu chego ali e digo, meu Deus, não estudei nada. E às vezes eu penso assim, eu estou tendo esse tempo, mas parece que eu não estou estudando. Mas eu não percebo que é a minha rotina. Aí eu quero botar a minha rotina, eu quero botar a culpa em mim. Sim, aí eu fico estressada, angustiada, com ansiedade. Eu sempre desabafar com minha mãe, não aguento mais, mãe, não dá. Mãe, seja que eu quero que meu essa não é tudo que eu quero dar. Filha, continua. E eu vou continuando. Então, essa rotina
tempo lá na minha casa, aí eu procuro não trazer, mas não tem jeito, ela não me conhece, eu já choro, não sei sentir. Aí influencia isso. Então, levando em consideração a sua boa relação com seus colegas de trabalho, você acaba dividindo a sua função no seu cargo em outras atividades dentro do local de trabalho? Sim, quando eu cheguei lá, eu era secretária, né? Começava ali as coisas dentro do escritório. Depois eu passei a ser, quando a dona do caixa saiu, eu fiquei no caixa, né? Aí quando a menina que trabalha no financeiro sai, eu fico no lugar dela. Então ele disse que a gente não pode ser funcionários limitados. Então a gente tem uma linha para a gente poder estar atendendo a demanda da empresa. Isso é a camisa da nossa empresa, a gente fala. Isso é a camisa da nossa empresa, somos uma família. Então a gente faz várias funções. Então não vai sai para vender nem porque tem que estar no caixa. Senão a gente ia para vender, a gente ia para vender, a gente ia para vender. E, gente, e tratando disso, a gente sabe que é uma situação comum. E vocês que estão nos assistindo, comentem aí se isso acontece também com vocês. Se vocês têm patrões que dizem que vocês não podem ser funcionários limitados, comentem aí pra gente analisar a situação e como o trabalho e como essa situação aí que o sistema capitalista nos impõe afeta aí o nosso cotidiano, a nossa vida em si. Né? A gente está vendo aqui com a Adriele. Dentro dessa situação, Gabriela, a gente traz que se a empresa, a gente já está vendo aí como é que é a situação, principalmente como foi no início, né, e como isso foi se transformando. Mas se hoje, em todas as situações que você está, a empresa que você trabalha oferece condições dignas de trabalho, ambiente ali para o trabalhador, para você e para a equipe como um todo, mas com você, com a sua experiência, né? Como é essa questão? Nossa, trabalhando todo esse tempo lá, o ambiente é o mesmo. A única coisa que mudou foi aumentar uma sala, que na verdade não era para nós, era para ele. A gente divide aqui em um pequeno lugar. Tem dois. Eu e a moça aqui, eu fico na frente, a moça fica aqui atrás de mim, financeira. Aí tem, logo a gente trabalha diretamente com ele. Por isso que foi importante construir esse relacionamento bom com ele, porque tudo tem que passar por ele. E as cadeiras não são cadeiras confortáveis, a gente passa porque sentadas, são cadeiras de plástico, a gente já solicitou das cadeiras, mas ainda não foi possível, né? Tá muito difícil as coisas, tá uma crise enorme, então não foi possível ainda ter essas cadeiras. E no começo tinha uma impressora, que ela era aquela impressora que a gente tinha que ir apertando para sair papel, né? E lá a gente chamava muita nota de cliente na impressora, e isso até gerou um problema na minha mão. De tanto fazer esse esforço repetitivo de ficar apertando o papel para sair, né? Aí depois a gente mudou a impressora, agora é bem melhor. O ar-condicionado que a gente tem é na outra sala, aí tem uma porta, a porta dele tem que ficar aberta para o ar-condicionado vir para a gente. E aí quando fez a gente fica ali no calor. E agora está complicado, nesse calor que está, mesmo com a porta aberta, a gente continua suando dentro da sala. A sala é pequena. E não é suficiente. Sim, não é suficiente. Então as condições, ele oferece mesmo para a gente as fardas, né? Deixa eu focar na empresa, né? Porque o trabalhador tem que pagar a fala do nosso próprio. A questão da saúde física, você já falou dessas situações, né? E mental, você até falou também que já gerou ansiedade, mas assim, você precisou, foi assim, você ficar mesmo sem conseguir ir alguma vez assim. No início você já comentou, mas aí, você ainda tem esse problema, às vezes, com ansiedade, quando de alguma situação acontece lá, algum problema psicológico? Sim. Alguns meses eu não quero ir de jeito nenhum. Quando eu vou, eu penso, meu Deus, como é isso aqui, eu tenho da vida. Aí eu me pego na faculdade, na estudar, melhorar, me formar, ter outro emprego. Então, tem picos assim. Eu não sei se é o período que eu estou ou que eu penso sobre algumas coisas da minha vida, né? Fico muito agoniada, pensando que eu tenho que ir para aquele trabalho, né? Para as mesmas coisas. Adriana, e em relação mais no início, né? Como já falou das condições lá do teu trabalho, tudo. Assim, você já teve algum problema de saúde relacionado à saúde de trabalho, relacionado às condições? Quando já entrou nisso, né, mas você pode falar mais aprofundadamente nessa questão
da saúde, tanto física quanto psicológica, que afeta a gente de certa maneira. Sim. Nos primeiros meses que eu comecei a trabalhar lá, né, que ele tinha esse jeitão, ainda continuou tendo, só que diminuiu bastante, eu ficava com muita crise mesmo de choro, eu chorava muito mesmo, não queria ir. A minha mãe que ficava, ela me consolando e tal, e eu tinha que outro dia eu ia chorando, eu voltava chorando. Tive esse problema na minha mão de repetir esse. E eu, aí fico estressada também quando acontece alguma coisa lá. E aí tem que resolver logo, tem que ser ligeiro, ele já chega e fica rumiando, a gente fica pressionada. Acho que é mais na pressão dele, assim, psicológica, para resolver logo, para ver o que foi contra que ele é muito agoniado. Nossa, é muito difícil trabalhar com ele assim. Ele é muito agoniado, ele logo sabe o que foi, não sabe esperar, não sabe conversar. E muitas das vezes, principalmente no meio de sequelas físicas, né? Tipo assim, gerou isso, aquilo. Mas a mente a gente vê que vai ser afetada de maneira, principalmente em 10 anos que tu tá lá. Sim, aí eu chegava em casa, eu conseguia ficar bem, queria ficar só no quarto mesmo. E os primeiros momentos foi muito difícil. Só queria ficar, não queria sair de jeito nenhum. Aí tinha que ir. Aí, o pior de tudo é que chegava lá, nada, parece que nada tinha acontecido, ele agia normal. E aí, as palavras isso é uma rotina, né? aí tem que ver lá a pessoa e fingir que tá tudo bem, entender os clientes bem. Aí chegar em casa, outra coisa, outra realidade. Aí você percebe como a vida dela mudou, porque ela entrou de uma forma totalmente diferente e com o tempo, por esse tempo todo que ela está trabalhando, ela desencadeou ali vários problemas, aconteceram várias coisas na vida dela, então a gente vê toda essa mudança. E ela quer dentro disso tudo, dessa relação, dessas coisas que o seu serviço te oferece. Voltando aqui para a questão de formalidade, você tem ali a sua carteira assinada, tudo dentro da lei certinho? Sim, tá tudo certo. Ele paga essa parte aí, paga tudo direitinho, carteira assinada, férias, tudo ok. Gente, dentro dessa discussão que a gente traz com a Adriele, é importante a gente colocar na prática dela o que a gente discute aqui nos episódios sobre o sistema capitalista, sobre como ele nos leva a essa extrema carga horária, esse cansaço físico, mental, e ela fala aqui mesmo. E o chefe dela é um exemplo disso. É por essa pressão, por essa rapidez, às vezes até por uma rispidez, que ainda espero que tenha melhorado, mas ela falou bem isso que existia. Então, como nós somos afetados cotidianamente por isso, às vezes até sem perceber, justamente por essa alienação, né? A gente precisa fazer isso, a gente precisa desse dinheiro, a gente precisa manter a nossa vida. E aí a gente acaba reproduzindo aquilo sempre, sem perceber esses efeitos. Mas quando a gente vai perceber, a gente já está muito mal. E como esse sistema afeta a gente, como por muitas vezes a necessidade nos leva a essas situações que não deveriam levar. Né? E aí a gente vê que o interesse é só um, lucrar e fazer o trabalho corretamente. E aí a saúde vai ficando para trás, as condições ambientais, físicas. E aí o importante é trabalhar e oferecer o melhor para a empresa. E a empresa funciona bem, gente, é incrível. A empresa precisando, a gente produz o trabalho e a gente está precisando. Né? Exploração. Por isso que a gente tem um recado aqui, para além da Adriele, né? Cuidem da saúde mental de vocês. Lembrem-se, não sei se é o caso da Adriele, né? Se o esforço é mínimo, se o salário é mínimo, o esforço tem que ser mínimo. No sentido da gente se autopreservar, saber que a nossa saúde, a nossa felicidade não está baseada só na gente viver infeliz dentro do trabalho. A gente tem nossas necessidades, a gente se submete a certas coisas mesmo. Por a gente pesquisar, mas a gente tem que sempre fazer como a Adriele, buscar outros meios, buscar estudar, para a gente se sentir realizado no nosso trabalho, né? Reconhecer o nosso trabalho, que o dinheiro nem compra a nossa paz. Exatamente. E colocar a saúde como um direito, realmente, porque a gente entende que saúde não é ausência de doença, né? Só que você está numa doença física ali, é todo o seu bem-estar físico, mental, psicológico. E aí, essa saúde do trabalhador é importante dentro disso, porque o trabalhador, o patrão é um mero reprodutor, ele está ali, né? E como ele é importante para isso até para reproduzir, porque quem vai produzir para ele, né? Então a gente tem que realmente se cuidar. E é aquela frase de sempre: se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence, né? E aí, Adriele, muito obrigada.
a sua experiência aqui para os temas que a gente traz. Que você consiga, né, através do seu estudo, superar tudo, se melhorar cada vez mais, consiga aí bons resultados, realizando os seus sonhos. Muito bem, maravilhoso. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio. Deem like, se inscrevam no canal e obrigada aí pelas visualizações de vocês. Tchau, tchau.